Fala galera do YouTube, beleza? Como é que você tá? Nessa aula a gente vai falar muito sobre atalhos. Eu vou te prometer aqui e entregar pelo menos 10 atalhos para te deixar mais produtivo, para te deixar mais produtiva dentro do dia a dia e do mercado de trabalho. A intenção é fazer com que você consiga entregar mais rápido as suas análises, de forma a mexer mais rápido nas suas planilhas, beleza? Enquanto muita gente mexe com o teclado e com o mouse, com o teclado e com o mouse, você vai aprender apenas a mexer com o teclado, utilizando o que a gente chama de atalhos, para poder te dar mais rapidez, mais agilidade ali nas suas análises. Combinado? Então esse é o propósito dessa aula aqui. Desde já, se inscreve no canal, deixa esse like no vídeo para poder ajudar a gente a chegar a mais e mais e mais pessoas, ok? Isso é muito importante pra gente. E não esquece, o download do material dessa aula aqui, que eu vou usar esse arquivo de trabalho aqui, tá logo aqui na descrição do vídeo. Então faz o download e depois da aula pratica tudo que a gente vai ver. Combinado? Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo, bora pra aula de hoje. Maravilha, esse arquivo de trabalho aqui eu dividi em 4 abas, né, como a gente chama dentro de uma planilha. Por enquanto eu tô com o mouse, beleza? Só para poder te situar, já eu vou soltar o mouse e a gente vai só nos atalhos. Eu dividi na aba de navegação, em que a gente vai falar sobre alguns atalhos que vão ajudar demais a gente a navegar melhor nas nossas planilhas. Eu dividi na aba de seleção, que justamente vão ajudar muito a selecionar uma coluna, uma linha e assim vai. De formatação, que são bem importantes para a gente poder vestir as nossas células, né? Formatar as nossas células com moeda, com porcentagem e etc. Ok? E além disso, a parte de células, ok? Entrar na célula, colocar hora na célula, colocar data na célula e assim vai. Tranquilo? Então foi apenas uma organização para poder facilitar você aqui dentro desse vídeo. Beleza? Então bora começar aqui nessa primeira aba, que é a parte de navegação. Nessa primeira aba eu tenho 4 colunas, né? Eu tenho vários veículos em que dentro da minha loja eu consegui alugar. Então o carro 1, o carro 2, o carro 3, em ordem ali de aluguéis realizados, a cor do carro, e eu tenho quanto foi o valor do aluguel, né? De 1.076, foi de 2.901, 1.326, 2.983 e assim vai, né? Números apenas fictícios, só para contextualizar a gente a entender um pouquinho e usar os atalhos para navegar nessa planilha. Beleza? E além disso, eu tenho as datas aqui dos respectivos aluguéis. Então, 20/7 de 2014, essa foi lá atrás, né? 18/8 de 2014, 23/3 de 2012 e assim vai. Então, é uma planilha com dados antigos, né? De registros de aluguéis da minha empresa que eu estou dando uma organizada. Beleza? Então, eu estou navegando aqui e repara, se eu ficar só com o mouse, cara, eu vou rolar aqui com o mouse e, cara, eu nunca vou chegar lá no final da minha planilha, né? São múltiplas linhas. Já tô no carro número 160, 170, 180 e assim vai, ok? Então, aqui a gente vai falar demais sobre os atalhos de navegação. Primeiro, como é que a gente pode chegar até o final, até a última linha dessa planilha aqui, para eu poder registrar novos aluguéis? Então, eu tinha fechado a minha loja, por exemplo, eu quero colocar novos aluguéis de novos carros e assim vai, eu quero chegar ao final da minha planilha. A gente vai aprender uma tecla aqui que, cara, a gente vai usar praticamente em todos os atalhos, que é o Ctrl, ok? O Ctrl é essa tecla aqui no canto esquerdo, ó, deixa eu até colocar aqui na frente da câmera, que fica aparecendo aqui no teu teclado, beleza? O Ctrl ele é uma tecla muito importante. A gente até brinca aqui na Atuar que, cara, quando você aperta o Ctrl e clica em alguma outra tecla do teu teclado, algum atalho vai acontecer. Então, para poder navegar com facilidade aqui nas nossas planilhas, a gente vai usar justamente o Ctrl para múltiplos atalhos. E o primeiro deles é o Ctrl Seta. O que o Ctrl Seta vai fazer? Ele vai permitir com que a gente navegue entre as extremidades dos dados preenchidos da nossa planilha. Ou seja, por exemplo, eu estou aqui no cabeçalho, veículo, cor do carro, aluguel e as datas. Eu quero ir lá para o último veículo registrado. Então, para eu não ficar só com a setinha, ó, larguei o mouse agora, beleza? Então, para eu não ficar com a setinha aqui infinitamente, ó, com a seta do teclado, ok? Se eu apertar o Ctrl, seta para baixo, né, porque eu quero ir lá para a extremidade de baixo do meu intervalo, se eu apertar Ctrl e a seta para baixo, repara que eu fui para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados, né, dentro daquela direção. Então, já estou no carro 411, foi um carro preto, esse foi o valor do aluguel e essa foi a data em que foi feito o aluguel. Fez sentido? O Ctrl Seta, ele sempre vai até a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados, né? Aquela extremidade de dados. Então, se eu voltar com Ctrl Seta para cima, eu fui para a última célula preenchida dentro daquele intervalo de dados, né? Que no caso era a célula de veículo. Agora, se eu apertar Ctrl Seta para a direita, eu vou para a célula que está escrito datas, né? Para a célula D1.
beleza? Se eu apertar Ctrl seta para baixo agora, eu vou para a última célula preenchida dentro daquela coluna D, dentro daquela extremidade de dados. Fez sentido? Então, Ctrl seta, eu sempre vou lá para a última extremidade. Ctrl seta para esquerda, Ctrl seta para baixo, Ctrl seta para direita, Ctrl seta para cima e assim vai. Então, craque já no Ctrl seta, beleza? Outro atalho que a gente vai aprender aqui é usando o Shift agora, que é quase um primo do Ctrl, ok? O Ctrl a gente vai utilizar bastante, o Shift a gente vai usar um pouco também, beleza? O que o Shift seta vai fazer? Repara que se eu pego no mouse agora, voltei a pegar o mouse aqui, e pressiono ele na célula de veículo aqui, ó, pressiono sem soltar, tô arrastando para poder selecionar várias células. Então, selecionei de veículo até o carro 10, por exemplo. Então, eu quero analisar esse intervalo, quero fazer uma formatação, enfim. Eu teria que vir com o mouse, pressionar aqui da célula que eu quero de veículo, sem soltar e arrastar até o 12, por exemplo, até o 10, e assim vai. Só que isso demoraria muito, caso eu quisesse fazer um intervalo de seleção muito grande. Então é exatamente nisso que o Shift vai me ajudar. Se eu pressionar o Shift, que está logo acima aqui do Ctrl, se eu pressionar essa tecla e apertar seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo, ou seta para o lado, seta para o lado, seta para o lado, e assim vai, ele sempre vai carregar um intervalo de células naquela direção, de acordo com a seta que eu estou direcionando. Se eu estou com esse intervalo selecionado, aperto o Shift, seta para cima, seta para cima, seta para cima, seta para cima, ele está desselecionando, né? Ele está voltando sem deixar de ter aquele intervalo de seleção. Se eu pressiono o Shift, agora seta para direita, seta para direita, ele sempre vai puxar aquele intervalo de seleção. Beleza? Então, justamente para eu poder ter mais de uma célula selecionada, eu posso navegar com a setinha agora, ok? Só com a setinha do meu teclado. Chegar aqui, por exemplo, em cor, pressionar o Shift. Então, eu quero descer, eu vou pegar e pressionar a seta para baixo aqui do meu teclado, ó. Repara que eu estou selecionando várias, sem soltar o Shift, né? Lembrando que eu estou com o Shift pressionado ainda. Estou teclando aqui seta para baixo, seta para baixo, seta para baixo. Se eu pressionar a seta para baixo, ó, sem soltar o Shift, eu vou super rápido aqui, ó. Lá para as células lá de baixo, eu estou navegando, e assim vai. Ok? Se eu solto o Shift e dou uma setinha para cima, eu volto para a célula que eu comecei a minha seleção. Beleza? Tanto que quando eu aperto o Shift e uma seta, duas setas, três setas, quatro setas para baixo, a minha primeira célula, né, que eu comecei a minha seleção. Ó, deixa eu selecionar dessa daqui de baixo, ó, por exemplo. Selecionei preto, branco, vermelho e azul e depois o branco de novo. Repara que a célula que está escrito preto, ó, voltei a pegar aqui no mouse, ela está um pouco mais clara e as outras ficaram um pouco mais escuras, porque é exatamente a célula que eu comecei a minha seleção. Então, se eu aperto só a seta para cima agora, eu volto para aquela célula que eu comecei a seleção, no caso, para cima daquela célula que eu comecei a seleção. Fez sentido? E agora eu vou te perguntar se com o Ctrl seta, eu vou lá para a última célula preenchida daquela direção, né? Eu vou para a extremidade e com o Shift seta, eu carrego um intervalo de seleção. Então, eu estou pressionando o Shift e teclando a seta nesse exato momento. Se eu apertar o Ctrl Shift seta, né, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, enfim, o que será que vai acontecer? Repara que eu estou na última célula preenchida aqui na coluna B. Eu estou na célula B412. Se eu pressionar o Ctrl, pressionar o Shift, não soltei, ok, o meu dedo do teclado, ó, repara que está exatamente aqui. Se eu pressionar esses dois e teclar uma setinha para cima, repara o que ele fez. Ele carregou todo o intervalo de seleção, beleza? E foi até a última célula preenchida naquela direção. Então, ele fez exatamente a funcionalidade do Ctrl e do Shift juntos, ok? Justamente porque eu apertei Ctrl Shift e uma seta para cima, por isso que ele foi naquela direção. Se eu tô aqui, né, apertei uma seta para baixo para poder voltar lá para baixo, né, sem o Ctrl e o Shift dessa vez. Se eu aperto agora o Ctrl seta, eu volto lá para cima, né, como a gente já aprendeu. Agora, se eu tô nessa célula A2, né, na carro 1, e eu aperto Ctrl Shift seta para direita, eu vou para a última célula preenchida naquela direção e selecionando aquele intervalo de células. Então, eu estou com 4 células selecionadas ali nesse exato momento. Fez sentido? Tá comigo até aqui? Explicação, como é que tá? Tá lenta, tá legal, tá pegando? A intenção é você entender os principais atalhos de navegação dentro do Excel. Falamos de Ctrl, falamos de Shift, né? Ctrl seta, Shift seta. Falamos da união dos dois, ok? E agora a gente também vai falar do atalho chamado Ctrl Page Down ou Ctrl Page Up, que é o seguinte: caso você queira mudar de aba, né? Você, em tese, teria que pegar o mouse, clicar aqui em seleção, depois em formatação, em células, e assim vai para você poder trocar de aba. Mas com o Ctrl Page Down ou com o Ctrl Page Up, você vai
conseguir mudar de abas com atalhos dentro do Excel. Então, se eu aperto o Ctrl e eu chego aqui no meu teclado e aperto o Page Down, tá aqui ó, o Page Down. Se eu faço exatamente esse movimento, Ctrl Page Down, eu navego para as abas da direita do meu Excel, né, da minha planilha ali. E se eu aperto Ctrl Page Down, eu navego de novo para a direita, Ctrl Page Down de novo para a direita. E se eu aperto Ctrl Page Up para a esquerda, Ctrl Page Up para a esquerda, Ctrl Page Up para a esquerda. E é super válido alinhar aqui. Se o teu teclado não é aquele teclado completo, né, com calculadora e etc, não tem nenhum problema. Basta você apertar o Ctrl FN Page Down ou Ctrl FN Page Up. Ok? Justamente para poder ativar essa funcionalidade, né? Se o teu teclado é de notebook, por exemplo, o Page Down e o Page Up estão lá na setinha, né, do teu teclado, e aí você aperta Ctrl FN Page Down para poder navegar para a direita, Ctrl FN Page Up para poder navegar para as planilhas à esquerda ali, as primeiras planilhas dentro do teu arquivo de trabalho no Excel. Beleza? Então vimos Ctrl seta, Shift seta, Ctrl Shift seta, Ctrl Page Down, Ctrl Page Up. Tá comigo até aqui? Posso seguir? Deixa um comentário, vai. Caio, tô contigo, pode seguir. Beleza? Então, vou seguir. Como é que eu passo para a próxima aba mesmo? A aba da direita, você já sabe. Ctrl Page Down. Beleza? Então, Ctrl Page Down. Eu fui para a aba da direita. Nessa daqui, a gente vai falar um pouquinho sobre seleção, atalhos de seleção. Se eu chego com o meu mouse e te pergunto como você pode selecionar toda uma coluna, nessa aba de seleção, eu tenho o número de venda, produto, canal de venda também imprensado aqui, ó, estado, valor, status do pedido e o frete. Se eu chego para você e pergunto, cara, seleciona a coluna G para mim e coloca todo mundo em negrito, o que que você, em tese, teria que fazer? Você teria que clicar lá na coluna G, depois você teria que clicar em página inicial e teria que clicar aqui ó, em negrito para agora colocar todas as células em negrito, né? Então você fez exatamente esse movimento. Porém, como é que a gente poderia selecionar a coluna com o atalho? Vou aproveitar e te dar mais um atalho aqui, que esse você já deve conhecer, que é o Ctrl Z, né? Para eu poder desfazer uma ação que eu acabei de fazer, eu coloquei todo mundo em negrito, então eu vou apertar Ctrl Z para eu poder desfazer, ok, aquela ação. Vou colocar só em negrito aqui, ó, página inicial, negrito, coloquei o frete aqui em negrito. E se eu te pergunto, agora sim, como você pode selecionar uma coluna inteira sem o mouse, né? Então, para eu poder selecionar a coluna com o mouse, é só clicar aqui na letra. Sem o mouse, como é que eu posso fazer? Basta você apertar Ctrl espaço. Lembra que eu te falei que o Ctrl é a tecla mágica do teclado, cara? Então, Ctrl espaço, Ctrl espaço, Ctrl espaço, Ctrl espaço, Ctrl espaço, você consegue selecionar toda uma coluna. Beleza? Então, se eu estou na célula D7 e eu aperto Ctrl espaço, eu seleciono toda a coluna D. Se eu estou na célula E5 e aperto Ctrl espaço, eu seleciono toda a coluna E. E assim vai. Então, eu tenho que estar com o meu cursor aqui, ó, esse cara em verde, navegando só com a setinha agora. Em alguma célula daquela respectiva coluna e aperto Ctrl espaço, eu seleciono toda aquela coluna. Belezinha, então, Ctrl espaço, eu seleciono toda uma coluna e agora sim, no exemplo que eu tinha dado anteriormente, se eu aperto em negrito, eu coloco todas as células em negrito de uma só vez, ok? Dentro da guia página inicial e aqui em negrito. Apertei de novo para poder tirar do negrito agora. Belezinha? E da mesma forma que eu selecionei o Ctrl espaço para poder selecionar uma coluna, né? Que eu apertei Ctrl espaço para poder selecionar uma coluna, eu vou apertar dessa vez Shift espaço para eu poder selecionar uma linha, né? Ao invés de pegar com o mouse e clicar aqui no 7, por exemplo, para eu poder selecionar a linha 7, eu posso posicionar o meu cursor aqui, ó, dentro de alguma célula da linha 7 e apertar Shift espaço. Depois, sei lá, na linha 8, Shift espaço. Na linha 9, Shift espaço. Na linha 10, Shift espaço. Na linha 11, Shift espaço. Ou seja, Shift espaço, você seleciona uma linha inteira dentro do Excel. Enquanto o Ctrl espaço, você já sabe, você seleciona uma coluna inteira dentro do Excel. Belezinha? Tá comigo até aqui? Posso seguir? Vamos lá, hein? Espero que você esteja pegando todo o conteúdo que a gente está vendo aqui. Ainda falando sobre atalhos de seleção. Repara que você já aprendeu, né? Se eu quero chegar até o final dessa tabela, basta eu apertar o Ctrl seta para eu poder ir para a última célula preenchida dentro daquela direção, daquela extremidade de dados que eu estou navegando. Repara que essa tabela aqui tem 1000 linhas, ok? Eu estou no registro final aqui. Ctrl seta para cima agora para poder voltar lá para cima. E dessa vez o que eu quero fazer? Eu quero selecionar toda a tabela. Eu quero pegar desde a célula A1 até a célula G1000, ou seja, selecionar da célula A1 até a G1000, que é a última célula aqui da coluna G, que é a última coluna da minha planilha, e
selecionar toda a tabela, né? Para eu poder editar, para eu poder fazer alguma análise, enfim. Se eu fosse só com o Ctrl e com o Shift que a gente aprendeu até agora, eu poderia chegar na célula A1, por exemplo, e apertar Ctrl Shift, seta para baixo. Lembra que eu fui até a última célula preenchida dentro daquela direção. Show. E agora Ctrl Shift, seta para a direita, que agora eu selecionei toda a minha tabela. Eu poderia fazer dessa forma, dei uma setinha para cima só para poder voltar lá para cima. Mas eu também poderia fazer da seguinte forma, que é apertar o Ctrl T, que eu gosto de chamar de Ctrl Tudo, beleza? Justamente para eu poder selecionar toda a minha tabela. Então o Ctrl T ele vai funcionar perfeitamente quando você estiver com o cursor do Excel em alguma célula daquela tabela que você quer selecionar. Então estou aqui no meio da célula, por exemplo, D12. Legal? Apertei Ctrl T, eu selecionei toda a tabela da minha planilha, né? Toda aquela tabelinha que eu estou analisando. Então eu poderia fazer com o Ctrl T, eu poderia fazer indo lá na A1 com o Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para o lado, ou eu também poderia fazer com o Ctrl Shift espaço. O Ctrl Shift espaço também iria me proporcionar selecionar toda a minha tabela. Belezinha? Então falamos sobre parte de seleção, né, de linhas, de colunas, de uma tabela inteira dentro das nossas planilhas ali do Excel. E cara, quero te ajudar mais, quero te dar mais atalhos. Pensa comigo. Caso eu queira adicionar mais uma coluna aqui dentro do Excel. Então eu tenho o número de venda, eu tenho o produto, eu tenho o canal de venda, eu tenho o estado, eu tenho o valor, eu tenho o status pedido, eu tenho o frete. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar o vendedor que fez essa venda aqui. Então a venda foi o número 1, foi o celular, foi por aplicativo, foi no Distrito Federal, esse foi o valor, status do pedido e esse foi o frete. Caso eu queira adicionar uma coluna com todos os vendedores que fizeram a respectiva venda, né? O Caio, o João, a Maria, o Lucas, a Isabela, a Lívia e assim vai. Então eu quero adicionar essa coluna. O que eu poderia fazer? Eu tenho que primeiro, selecionar uma coluna inteira. Como é que eu seleciono uma coluna inteira mesmo? Basta eu apertar o Ctrl espaço, selecionei uma coluna inteira. Então eu quero adicionar à esquerda da coluna que eu acabei de selecionar. Então Ctrl espaço, eu selecionei uma coluna inteira. E para eu poder adicionar aquela coluna, basta eu apertar o Ctrl Shift mais, aquele Ctrl Shift igual ali do lado do teu backspace, sabe? Ctrl Shift igual ali do lado do teu backspace ou Ctrl Shift mais, né? Porque tem as duas funcionalidades ali naquela tecla. Então, quando eu tô com uma coluna selecionada, Ctrl espaço, eu aperto Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais, eu consigo adicionar uma coluna à esquerda ali daquela que eu tô selecionado. Beleza? Fez sentido. Eu também poderia usar o mais da calculadora. Se o teclado for o completo, basta eu apertar Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Beleza? Se o teu teclado é de notebook, basta você apertar Ctrl Shift igual ali do lado do backspace ali, mais ou menos no meio do teu teclado. Belezinha? Para eu poder desfazer toda essa ação que eu acabei de fazer, você já sabe, basta você apertar Ctrl Z, 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 voltei exatamente para onde eu estava. Então, a gente aprendeu a selecionar a coluna, a criar uma coluna ao lado e, cara, da mesma forma serve para a parte de linhas. Então eu quero adicionar uma linha nova aqui entre o registro 2 e o 3. O que eu vou fazer? Eu vou dar um Shift espaço na linha 3 e logo depois eu vou apertar o Ctrl Shift mais, porque o Ctrl Shift mais ele sempre vai adicionar uma linha dentro daquele intervalo de seleção que eu acabei de selecionar. Então se eu seleciono, por exemplo, a linha 6, né, com o número 4 aqui de venda, ok? Se eu aperto Shift espaço e depois Ctrl Shift mais, 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 ele sempre vai adicionar uma linha acima daquela posição, né, que eu adotei. Então, como eu selecionei exatamente essa linha 6, ele sempre vai adicionar uma linha acima. Show. Selecionei a linha 13. Shift espaço, Ctrl Shift mais, Ctrl Shift mais, ele sempre vai criar uma nova linha ali naquela direção. E da mesma forma, o de apagar uma linha ou uma coluna, ou até uma célula que eu acabei de criar, é muito similar. Basta você, por exemplo, apertar o Ctrl espaço para eu poder selecionar uma coluna, ok? E agora basta você apertar o Ctrl menos para ele poder deletar, para ele poder apagar aquela coluna. Então estou apagando aqui várias colunas para eu poder desfazer. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Mais uma vez, agora sim, eu tenho o canal de vendas, eu tenho a parte de produto e voltei com a minha base. Belezinha? Então é exatamente assim que funciona. O Ctrl menos ele subtrai, ele deleta uma determinada informação que eu estou selecionando na minha planilha. Então se eu seleciono uma coluna e aperto Ctrl menos, ele subtrai, ele tira aquela coluna. Se eu seleciono uma linha, Shift espaço e aperto Ctrl menos, ali logo ao lado, se o teu teclado for de notebook, né, ao lado daquele mais e igual,
tem o underline e o menos. Se você apertar Ctrl menos, Ctrl menos, Ctrl menos, ele sempre vai deletar aquela respectiva linha selecionada dentro do teu Excel. Fechou? Então falamos de múltiplos atalhos até aqui, Ctrl menos, Ctrl mais, Ctrl espaço, Shift espaço, Ctrl Shift mais, e assim vai dependendo ali se o teu teclado for o notebook ou for o teclado completo, ok? E agora bora para a próxima aba, Ctrl Page Down, lembra? Para eu poder ir para a aba da direita, para a gente poder falar um pouquinho sobre atalhos de formatação. Nessa aba aqui, eu tenho a parte de datas, eu tenho o dia da semana, eu tenho o nome do cliente, ó, olha aqui na barra de fórmulas, eu peguei no mouse rapidinho, olha aqui na barra de fórmulas, está o nome do cliente, eu tenho produto, eu tenho valor, eu tenho profissional, eu tenho bebida cortesia, né, que foi colocada ali na minha barbearia, né, que é exatamente a empresa que eu tô analisando nesse exato momento. Só que repara, a nossa tabela ela não tá com uma formatação tão legal, ela não tá com borda, ela não tá com o fundo aqui no cabeçalho, o cabeçalho poderia estar em negrito, esse valor aqui, ó, tá um pouco imprensado, né, então a gente poderia dar uma espaçada nele aqui, e assim vai. Então nessa aba a gente vai falar um pouquinho sobre atalhos de formatação, belezinha? Primeiro, esse cabeçalho aqui, data, dia da semana, nome do cliente, produto, valor, profissional, bebida, cortesia. Como é que eu posso fazer para eu poder editar apenas essa sequência? Então eu posso ir com o Shift, com o Ctrl, lembra? Seta para a direita, eu vou até a última célula preenchida dentro daquela direção. E caso eu queira, por exemplo, colocar todo mundo em negrito para eu poder destacar aquele cabeçalho, basta a gente apertar o Ctrl N, ok? E agora todo aquele cabeçalho tá em negrito. Show. E agora o que a gente pode fazer? Vou pegar o mouse rapidinho, vou clicar aqui, ó, nesse baldinho dentro da guia página inicial, vou clicar aqui na setinha do baldinho e vou colocar, por exemplo, essa cor aqui, ó, azul escuro, esse azul meio claro aqui, mais ou menos, né? Com um negrito aqui no fundo. Pronto, já destaquei um pouquinho o meu cabeçalho. Outra coisa, essa coluna E aqui, a coluna dos valores, ela tá me incomodando muito porque tá meio imprensada, né? Eu não tô conseguindo ver os dados direito, tem esse jogo da velha aqui, eu não consigo ver. Então, a gente vai aprender agora um pouquinho sobre ajuste de coluna, perfeito? Então, se eu quero ajustar essa coluna aqui, eu tenho duas formas de fazer. Uma é com o mouse, eu poderia pegar o meu mouse e entre a coluna E e a coluna F, ó, repara, eu tô pegando o meu mouse aqui, entre a E e a F, quando eu passo o meu mouse, fica exatamente essa cruzinha preta aqui na linha divisória aqui entre uma coluna e outra, e eu dou um duplo clique, repara que ele faz exatamente o ajuste daquela respectiva coluna. Então ele proporciona exatamente o tamanho que aquela coluna precisa para poder caber todos os dados para eu poder ler perfeitamente, ok? Se eu aperto Ctrl Z, a gente vai aprender agora como a gente faz isso com o teclado, ok? Agora a gente vai subir um pouco o nível, que é usando o Alt como atalho. Vamos aprender. Primeiro, como é que eu seleciono toda uma coluna mesmo? Ctrl espaço. Agora eu quero fazer o ajuste só com o teclado. Então vamos junto. Eu vou apertar primeiro o Alt, só vou dar uma teclada nele, ok? Alt. Repara que assim que eu apertei o Alt, lá em cima, olha aqui na guia página inicial, apareceu o C ao lado ali, embaixo de inserir aqui, ó, apareceu esse T, esse J, I, P, U, 1, S, V, apareceram algumas letras, e como eu quero fazer o autoajuste ali da minha coluna, eu vou apertar a letra C para eu poder entrar na guia página inicial. Então, eu apertei o Alt, depois eu apertei o C, depois eu venho aqui, ó, e eu vou apertar a letra O, justamente para eu poder abrir essa caixinha aqui, ó. Olha onde está a letra O aqui, de formatar. Alt, C, depois o O. Então apertei o Alt, depois eu apertei o C, depois eu apertei o O. E agora eu posso muito bem apertar a letra T aqui no meu teclado, ó. Autoajuste da largura da coluna. Alt, C, O, T. Agora eu vou apertar o T só para poder fechar. Então primeiro eu apertei o Alt, depois eu apertei o C, depois eu apertei o O, depois eu apertei o T. E aí rapidinho fica Alt, C, O, T. Alt, C, O, T. Alt, C, O, T. Alt, C, O, T. Para autoajuste de coluna. Curtiu? Maravilha. Eu poderia muito bem fazer toda essa dica para essa planilha inteira aqui. Então, poderia muito bem apertar o Ctrl T para poder selecionar toda essa tabelinha aqui dentro dessa planilha. Então, se eu aperto Alt C O T, repara que todas as colunas daquela planilha inteira ficam perfeitamente ajustadas ali, cada um do tamanho que precisa, né? A de nome do cliente ficou um pouquinho mais espaçada, a de valor ficou um pouquinho menos e assim vai. Perfeito. Então, nessa parte de formatação / ajustes ali de colunas, cara, a gente viu bastante coisa já. Aprendemos a colocar em negrito, aprendemos sobre ajuste de coluna. Tem outra coisa que eu quero muito te passar, que é, repara que esses valores
eles não estão numa moeda específica, né? Tá tipo 30,00, 25,00, 50,00. Geralmente a gente vê o quê? 30 reais, 25 reais. A gente vê a moeda, ok? Daquele país. Como é que a gente poderia formatar toda essa sequência aqui da linha 2, né? Da célula E2, Ctrl seta para baixo, até a célula E160, né? Que é esse 30 reais aqui. Como é que a gente poderia fazer para poder formatar todo mundo? Dei uma seta para cima para poder voltar, né? Aqui para cima. Eu poderia muito bem apertar o Ctrl Shift seta para baixo, porque eu quero falar para o Excel, cara, eu quero formatar todo esse intervalo de seleção, todas essas células que eu te falei, beleza? Então ele selecionou todo mundo até a última célula preenchida dentro daquele intervalo. Como você tá craque, já sei que você tá craque, beleza? A gente agora pode pegar o mouse, né? Tem duas opções, com e sem o mouse. A gente pode pegar o mouse, clicar aqui, ó, nessa parte de número, na setinha, e depois selecionar a parte de moeda, por exemplo. Então, formatamos como moeda, show, e agora todas as nossas células estão nesse formato. Ou, voltando, né, apertando o Ctrl Z agora só para poder voltar para a formatação anterior, a gente poderia muito bem apertar o Ctrl Shift 4 do teu teclado, mas dessa vez não pode ser o teclado da calculadora, ok? Tem que ser o 4 ali embaixo do F3 e do F4, beleza? Ctrl Shift 4. Repara que quando eu aperto o Ctrl Shift 4 com todo o intervalo de seleção, né, selecionado, para eu poder falar para o Excel que eu quero formatar aquele intervalo, repara que toda a formatação foi para moeda. Ctrl Shift 4 formatou tudinho para moeda. Belezinha? E da mesma forma, só dando um a mais aqui, se ainda com esse intervalo de seleção eu apertar Ctrl Shift 5, repara que ele formatou todo mundo para porcentagem. É claro que nesse caso aqui não seria eficiente, né? Porque eu quero saber o valor do serviço. Mas o Ctrl Shift 5 ao lado ali do 4 no teu teclado não pode ser o teclado numérico, ele vai formatar todo mundo para porcentagem. Então, se você tem a margem de uma empresa, a margem de lucro, por exemplo, e você selecionar todo mundo e apertar Ctrl Shift 5 sem ser o da calculadora, ele vai formatar para porcentagem. E ainda com intervalo de seleção, se eu apertar Ctrl Shift 4, ele volta para moeda. Então falamos muito de colocar em negrito, colocar como moeda, colocar como porcentagem, autoajuste ali usando o Alt, enfim, partiu para a próxima aba para a gente poder finalizar o vídeo. Ctrl Page Down. E eu quero muito saber, se você tá comigo até aqui, deixa o teu like, cara, dá um feedback, Caio, tô contigo, bora para a última aba. É muito importante para que a gente possa produzir mais e mais e mais conteúdos novos, ok? Aulas novas completas. E não esquece, essa aula tem o material que eu tô usando aqui, exatamente essa planilha. Então, clica aqui na descrição do vídeo e faz o download desse material para você poder praticar depois desse vídeo. Belezinha? Para a gente poder fechar, a gente tem a aba de células, ok? Que a gente vai ver mais e mais atalhos. Eu tenho uma nova planilha com o código de venda, com a peça que eu estou vendendo, uma bola de basquete, a chuteira marcar, repara que eu estou lendo aqui na barra de fórmulas. Eu tenho o SKU do produto, eu tenho o valor, eu tenho a região, eu tenho o estado, eu tenho o tipo de venda. Beleza? Então vamos usar alguns atalhos que a gente já aprendeu. Primeiro, eu quero dimensionar todas as colunas ali, ajustar todas as colunas daquela tabela. Como é que eu posso fazer? Eu seleciono a tabela inteira, posicionando o cursor em alguma célula daquela tabelinha. Então, repara, qualquer célula pode ser a E10. Deixa eu chegar aqui na E10. Eu vou apertar Ctrl T. Selecionei todas as células daquela respectiva tabela. Belezinha? E agora, se eu apertar o Alt, lembra? C, O, T, Alt, C, O, T, todas as minhas colunas foram perfeitamente ajustadas ali, cada um para o tamanho que precisa para eu poder ler aquela informação. Show. Se eu der uma setinha para a esquerda, eu venho para a célula D10. Lembra que eu estava na E10? Eu apertei só uma setinha para a esquerda, eu vim para D10, ok? Então, naveguei um pouquinho aqui rápido na minha planilha. Mas o que a gente pode fazer que a gente já aprendeu anteriormente? Se eu apertar o Ctrl seta para cima, eu vou para a última célula preenchida dentro daquela extremidade, né? Eu estou na coluna D, aqui na célula de valor, mas eu quero colocar esses valores aqui em moedinha, né? Tá tipo 119,9, 999,9, 289,9, 749,9. Eu quero colocar todo mundo em moeda. Como é que eu posso fazer? Ctrl aqui na célula D2, Ctrl Shift seta para baixo, eu seleciono todas aquelas células naquela direção. E agora qual é o atalho que a gente usa para formatar como moedinha? É o Ctrl Shift 4 ali que a gente aprendeu na guia anterior. Ctrl Shift 4, não pode ser o da calculadora. Repara que ele já formatou todo mundo para moeda. Mais atalhos que a gente pode aprender aqui. Eu posso muito bem escrever
editar, né, esse tipo de venda. Então repara aqui que eu tenho os canais, né? Foi uma venda via site, via venda direta, loja física, venda direta, loja física, loja física, loja física, site, aplicativo e assim vai. Porém, se eu tiver colocado um registro errado aqui, site, eu quero escrever aplicativo. Repara que basta eu escrever por cima mesmo, ok? E dar um Enter. Repara que ele já substitui. Se eu escrever venda direta e der um Enter, repara que ele já substitui. Se eu escrever loja física e der um Enter, repara que ele vai ficar certinho, ok? Então, se eu tô com o meu cursor e escrever em cima aqui qualquer coisa e der um Enter, ele vai ficar certinho. Porém, eu quero te ensinar um atalho para a gente poder entrar dentro daquela célula e editar o corpo do texto daquela célula. Então, repara que sempre que eu estou escrevendo algo, eu estou sobrepondo o texto anterior. Porém, eu posso muito bem querer o texto anterior e continuar escrevendo, ok? Outra função. Por exemplo, para eu poder entrar nessa célula, eu vou usar o atalho chamado de F2, ok? O atalho F2, ali ao lado do F1, perto do ESC, ali no canto esquerdo superior do teu teclado. Esse atalho aqui, essa tecla aqui, ela me proporciona entrar dentro daquela célula. Então, até agora, tudo que eu escrevi estava sobrepondo o que estava escrito anteriormente. Se eu apertar 1, 2, 3, F2, repara que eu entrei dentro daquela célula, ó, tá piscando aqui o cursor. Se eu der um espaço e escrever alguma outra coisa, loja física, vendas, por exemplo, e der um Enter, repara que agora ele não sobrepôs. Vou dar um duplo clique aqui entre a G e a H para poder ajustar essa coluna. Ele não sobrepôs aquela informação. Então, o que eu quis passar aqui? O F2 ele me permite entrar dentro daquela célula. Entrar dentro daquela célula para eu poder escrever algo ou ver uma forma que está acontecendo ali dentro. E assim vai. Então, se eu aperto F2, o meu cursor ele sempre vai ali para o final daquela informação. Basta eu apagar, por exemplo, e loja física e dar um Enter, que eu já consigo apagar aquela informação. Então, diferentemente de antes, né, que eu estava escrevendo por cima, site e dando um Enter, ele estava sobrepondo. Se eu aperto F2, eu consigo pegar o meu cursor e escrever em cima ali, né, logo no final, no caso, daquela informação. Fez sentido? Curtiu o atalho F2? Para a gente poder fechar 100% esse vídeo agora, eu quero te ensinar mais 2 últimos atalhos, para a gente poder falar um pouquinho sobre hora e sobre data aqui dentro das nossas planilhas. Se eu chego aqui na célula I2 e aperto o Ctrl ponto e vírgula, repara, Ctrl ponto e vírgula, fechou? Que está muito pertinho ali do espaço dentro do teu teclado. Ele me deu a data de hoje. Hoje é dia 5/10/2023, data que eu estou gravando esse vídeo, ok? Se eu aperto ESC, eu saio daquele atalho. Então, Ctrl ponto e vírgula, ele me dá o exato dia, a exata data completa, né? Com dia, mês e ano que eu estou fazendo aquela ação, que eu estou mexendo naquela planilha. Fechou? Se eu dou Enter, ele confirma aquela operação. Perfeito. E agora, se eu aperto na célula do lado aqui, na célula J2, Ctrl Shift ponto e vírgula, Ctrl Shift ponto e vírgula, ele me dá o exato horário em que eu estou mexendo na minha planilha. Então, Ctrl Shift ponto e vírgula me deu o exato horário. Se eu aperto Enter, ele confirma aquela operação, né? Aquele registro, aquele atalho. Fechou? E agora a dica final é, se eu aperto F2, lembra do F2, eu entrei na célula. Agora se eu aperto Ctrl ponto e vírgula, eu coloquei a data. Vou dar só um espacinho, só um espaço, ok? E eu aperto Ctrl Shift ponto e vírgula, Ctrl Shift ponto e vírgula, Ctrl Shift ponto e vírgula, eu coloquei o horário ao lado. Então o Ctrl ponto e vírgula, ele colocou a data. E o Ctrl Shift ponto e vírgula, ele colocou a data. Eu entrei na célula com o F2, né? Dei um espaço e ele já colocou o horário ali. Se eu aperto Enter, repara que fica a data e o horário bonitinho aqui. Fechou? Então ele marca exatamente o horário que eu fiz aquela ação e a data que eu fiz aquela ação. Fechou? Pessoal, eu espero muito, muito, muito ter te ajudado. Você que assistiu essa aula aqui, se você curtiu, deixa o teu comentário, assim, deixa o comentário aqui, pô, tá legal, cara, curti, obrigado pela aula, deixa o teu feedback e etc, porque isso significa o mundo pra gente produzir novas e novas e novas e novas aulas, ok? Eu tentei trazer o máximo de atalhos que ajudam a gente a navegar pelas nossas planilhas. A gente falou de múltiplos atalhos, eu acho que eu cumpri com a minha promessa lá no início, que era de trazer pelo menos 10 atalhos, a gente deve ter falado de uns 15 ou 20 atalhos diferentes aqui. Eu espero de coração ter te ajudado. Não esqueça que o material dessa aula tá para download logo aqui embaixo para você poder praticar com a gente depois desse vídeo aqui. Agora que você acabou, você consegue botar a mão na massa e praticar tudo que a gente viu. Eu quero te agradecer. Obrigado pela aula, sucesso para você e ó, te vejo em outras aulas do canal. Fechou? Forte abraço.